Presidente Jair Bolsonaro indica Augusto Aras como novo procurador-geral da República. Acordo no Supremo garante R$1 bilhão do Fundo da Lava Jato para a Amazônia e mais de R$1,5 bilhão para a educação. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, vai decidir agora como o dinheiro vai ser gasto e fiscalizado. Plenário virtual do Supremo vai julgar pedido do ex-presidente Lula, que pode anular condenação da Lava Jato. Decisão do STJ garante que filha de casal morto em acidente da TAM receba R$1 milhão por danos morais. A justiça concluiu que as mortes eram perfeitamente evitáveis e que a adolescente perdeu os pais em uma fase crucial de sua formação como pessoa. Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas são obrigadas a indenizar empregados que sofrerem acidentes de trabalho por causa da função apresentar riscos. Como se trata de repercussão geral, o tema ainda vai voltar à pauta para que seja estabelecida a tese a ser seguida em todo o país. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem outros detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça, e é exatamente isso. A grande discussão aqui no plenário do STF, que tratou deste tema tanto na sessão de ontem quanto na de hoje, era se esse empregado que passa por um acidente de trabalho pela atividade envolver aí riscos, deveria comprovar se a empresa teve ou não culpa. Bom, por maioria de votos, 7-2, os ministros decidiram que não há aí a necessidade dessa comprovação e que se a atividade envolve sim risco, a empresa ela é obrigada a indenizar esse trabalhador. O caso tem a ver com um vigilante que trabalhava para uma empresa de transporte de valores, ele era vigilante de carro forte e em um determinado dia ele sofreu um assalto, houve troca de tiros, ninguém ficou ferido, mas a partir desse dia ele não conseguiu mais trabalhar e adquiriu aí graves problemas psicológicos. O Tribunal Superior do Trabalho já tinha decidido que caberia sim essa indenização, justamente por se tratar de uma atividade de risco. Bom, esse caso, a decisão do Supremo, ela vai valer para todo o país, mas antes, para que isso passe aí a ser direcionado às outras instâncias do Judiciário, os ministros ainda vão aprovar uma tese. O caso ainda volta aqui ao plenário, ainda sem uma data definida, mas então vamos acompanhar na reportagem como foi hoje essa votação. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele considerou perigosa a atividade de vigilante de carro forte. Na presente senda constitucional, a responsabilidade do empregador por acidente de trabalho é, em regra, constitucionalmente subjetiva. Calhando a jurisprudência definir os casos em que, diante do elevado risco à vida ou à saúde do trabalhador, que não possua legalmente o reconhecimento dessa característica, possa haver o recrudescimento para a responsabilidade civil com presunção de culpa. A única exceção possível é quando existir, a meu ver, lei formal e material que reconhece determinadas atividades de alto risco. Já os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux votaram contra a empresa pagar esse tipo de indenização. O ministro Fux argumentou que o trabalho é sim de risco, mas a empresa não pode ser responsabilizada por ocorrências envolvendo os funcionários. Só haveria essa responsabilidade objetiva por culpa ou dolo se ele não municiasse o empregado no exercício dessa função de meios de defesa em caso eventual de confronto, porquanto é ser disso que os carros fortes sofrem constantemente, digamos assim, essa investida de delinquentes. Na sessão desta quinta, o plenário chegou a 9 votos, sendo que 7 deles a favor da obrigação das empresas indenizarem os empregados que sofrem acidentes de trabalho por causa da função apresentar risco. O julgamento foi suspenso para aguardar os votos dos ministros Celso de Mello e Dias Toffoli. Quando for concluído, será definida a tese a ser seguida por todo o judiciário brasileiro. Para dar outros detalhes sobre a sessão plenária de hoje, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Um segundo tema começou a ser julgado, né? Transporte rodoviário de cargas, mas também não foi concluído. Não, Érica.
duas ações da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Uma ação direta de inconstitucionalidade que buscava que o Supremo declare, que não terminou ainda o julgamento, que o Supremo declare a inconstitucionalidade de alguns dispositivos dessa legislação como sendo inconstitucionais, e uma ADC, ação declaratória de constitucionalidade, buscando exatamente o oposto, que o Supremo confirme a constitucionalidade da lei para que não paire mais dúvidas de que não há qualquer violação da Constituição. Essa legislação e os dispositivos questionados tratam, a grande discussão aqui é sobre a possibilidade de terceirização de uma atividade fim por empresas no transporte rodoviário de cargas. Um outro ponto, ela regulamenta o trabalho dessa contratação de transportadores autônomos, sejam por proprietários de cargas ou por empresas, dizendo que essa relação seria uma relação comercial e não uma relação trabalhista, o que para os autores da ação direta de inconstitucionalidade seria uma violação constitucional por afastar da Justiça do Trabalho a possibilidade de verificação de violação numa relação de trabalho e não numa relação comercial. Um outro ponto também que é questionado é sobre o prazo prescricional, o prazo que se tem para ingressar com uma ação em uma alegação de possível ação de reparação de danos. Essa legislação prevê o prazo de 1 ano para essa reparação de danos e o argumento trazido na ação direta de inconstitucionalidade é que se fosse reconhecida como uma relação de emprego, seria atuante a Justiça do Trabalho e, portanto, após a extinção do contrato, 2 anos para a propositura da reclamação trabalhista. O ministro Luiz Roberto Barroso, ao votar, afastou todos os argumentos trazidos de inconstitucionalidade e julgou procedente a ADC, improcedente a ADI para confirmar a constitucionalidade da norma. O Supremo recentemente disse que a terceirização de uma atividade fim não é um ato ilícito, não há qualquer ilicitude e que a própria Constituição Federal ela não estabeleceu uma única estrutura uma única forma de estrutura de produção e também a livre iniciativa viria ao encontro dessa possibilidade de terceirização de atividade fim. Disse que o prazo prescricional também não é inconstitucional, mas que ressalvado e que também fez a diferença entre o transportador autônomo e o transportador, aquele motorista contratado para fazer o transporte de cargas. E nesse ponto, ele acabou esclarecendo ao ministro Edson Fachin, que foi o primeiro a abrir a divergência para entender que haveria inconstitucionalidade, mas para o ministro Roberto Barroso, a lei trata do transportador autônomo, o dono do próprio negócio, que é contratado pela empresa para fazer o transporte, e não do motorista e, portanto, excluir dessa relação trabalhista, não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade. 3 ministros já votaram. O ministro Roberto Barroso, então, julgando constitucional a norma, afastando todos os argumentos de inconstitucionalidade. O ministro Alexandre de Moraes, num voto bastante rápido, segue o relator. Ministro Edson Fachin abriu a divergência, suspensa a sessão já em razão do adiantado da hora. Esse tema deve voltar ao plenário. Ok, Karina. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. 2 bilhões e 600 milhões de reais serão destinados à educação e ao meio ambiente. Esse é o resultado de um acordo entre o Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, União e Congresso. O dinheiro foi arrecadado pela Operação Lava Jato. No Supremo tramitam 2 ações sobre o que fazer com o dinheiro recuperado da Petrobras na Operação Lava Jato. A reunião definiu que 1 bilhão e 600 milhões de reais serão destinados à área de educação. Desse total, 1 bilhão vai para a educação infantil. 250 milhões serão repassados ao programa Criança Feliz. Outros 250 milhões vão para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E o restante, 100 milhões de reais, serão aplicados em ações socioeducativas, em cooperação com os estados. O meio ambiente também vai ser beneficiado com cerca de 1 bilhão de reais. Dinheiro que será usado na prevenção, fiscalização e combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia Legal. A defesa da Amazônia, que é patrimônio brasileiro, é muito importante e ela agora conta com recursos que irão para a área da agricultura, para assistência técnica, para regularização fundiária, para prevenção de queimadas e também para regeneração da floresta. A aplicação do dinheiro será fiscalizada pelo Tribunal de Contas e Controladoria Geral da União. É o momento de o Brasil celebrar que aquele valor aplicado de multa pelos Estados Unidos
a partir desse consenso vai ser possível uma destinação pública correta, justa e que atenda ao interesse público. E o presidente Jair Bolsonaro definiu há pouco o nome do novo Procurador-Geral da República que vai substituir Raquel Dodge. Vamos voltar a falar ao vivo, então, com a repórter Carla Lucena. Carla? Exatamente isso, William. Então, o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro foi agora à tarde, enquanto ele participava de um evento no Ministério da Agricultura. A expectativa é de que ainda saia uma edição especial do Diário Oficial, aí já trazendo o nome de Augusto Aras como novo Procurador-Geral da República. E olha só, geralmente os procuradores eles fazem uma lista tríplice e fazem uma eleição, indicando aí 3 nomes para ocupar este cargo. Essa lista ela é enviada ao presidente da República, que pode ou não optar por um desses nomes. O presidente Jair Bolsonaro, então, decidiu optar por um nome que não estava nessa lista e que não há aí nenhuma, que, portanto, há essa possibilidade de indicar o nome fora dessa lista. A expectativa de que agora, saindo então a publicação do nome dele no Diário Oficial, ele deve ser sabatinado pelo Senado Federal. Lá ele vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, o nome dele também deve ser aprovado no plenário do Senado. Raquel Dodge deixa o cargo de Procuradora-Geral da República no próximo dia 17 de setembro. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ele comentou sobre este caso. Vamos ver. Como cidadão, eu gosto de que se respeitem algumas tradições. E a lista eu acho que é uma tradição positiva, que vem sendo praticada de longa data. Mas não está previsto na Constituição a competência do presidente da República. O plenário virtual da segunda turma do Supremo vai começar a julgar no dia 13 de setembro um pedido do ex-presidente Lula. A defesa contesta a ordem de alegações finais na ação que apura se Odebrecht comprou um terreno para o instituto que leva o nome do ex-presidente. Sobre esse caso, o ministro Edson Fachin já decidiu em outro processo dar à defesa de Lula o direito de contestar perícias e mandou refazer as alegações finais, considerando a decisão da segunda turma que anulou a condenação de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. Há outro pedido da defesa do ex-presidente para anular 2 condenações de Lula, que está pendente, sem previsão de julgamento. O tema também terá que ser julgado em plenário, mas ainda não há data. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a ação penal contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que tramitava na Justiça Federal do Paraná, seja transferido para a Justiça Federal em Brasília. O ministro também anulou todos os atos praticados no âmbito da ação no Paraná, como a decisão do então juiz Sérgio Moro, que tornou Mantega réu. Atualmente, a ação penal está sob a responsabilidade do juiz Luiz Antônio Bonar. Diante disso, o novo juiz terá que avaliar toda a ação penal para decidir se mantém o processo no ponto que está. O novo juiz poderá, inclusive, remeter o caso para o Ministério Público Federal em Brasília e reavaliar se mantém a denúncia contra o ex-ministro. A seguir, o Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que determina o pagamento de 2 tipos de indenizações à filha de um casal morto no acidente da TAM. O ministro Francisco Falcão entendeu que os abalos moral e emocional estão claros no processo, mesmo que a filha do casal não tenha especificado o tipo de indenização que queria. O presidente Jair Bolsonaro vetou hoje 19 dispositivos do projeto de lei de abuso de autoridade. A sanção das novas normas com os vetos feitos por Bolsonaro foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O presidente atendeu a todas as sugestões de veto propostas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, pela Advocacia Geral da União e pela Controladoria Geral da União. A norma foi aprovada pelo Parlamento com 45 artigos. Alguns dos 19 vetos de Bolsonaro, no entanto, incidem parcialmente sobre os artigos, ou seja, alguns dispositivos dessas normas foram preservados pelo presidente. O presidente vetou integralmente o artigo que tratava de decisões judiciais em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Neste caso, autoridades judiciárias estariam sujeitas a penas de 1 a 4 anos, além de multa, se não cumprissem medidas como relaxamento de prisão ilegal e concessão de habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que acrescentou o pagamento de indenização por danos morais à filha de vítimas de acidente aéreo ocorrido em 1982.
A ação contra a TAM foi proposta pela filha de um casal que morreu no acidente. A empresa foi condenada em primeira instância ao pagamento de indenização por danos materiais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformou a decisão e acrescentou danos morais. A TAM e a União recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ manteve o acórdão do TRF1. O acidente ocorrido durante uma tentativa de aterrissagem no aeroporto de Rio Branco resultou na morte de 2 tripulantes e 8 passageiros. A União também foi condenada porque falhou no controle aéreo. A autora da ação de indenização tinha 14 anos na época. A justiça concluiu que as mortes eram perfeitamente evitáveis e que a adolescente perdeu os pais em uma fase crucial de sua formação como pessoa. Por isso, o TRF1 acrescentou R$1 milhão por danos morais. O relator dos recursos da TAM e da União no STJ, ministro Francisco Falcão, entendeu que os abalos moral e emocional estão claros no processo, mesmo que a filha do casal não tenha especificado o tipo de indenização que queria. No voto acompanhado de forma unânime pela segunda turma, o relator também ressaltou que o valor fixado pelo TRF1 só poderia ser alterado pelo STJ se fosse exorbitante. Os ministros concluíram que os prejuízos sofridos pela autora da ação justificam o total de R$2.300.000 por danos morais e materiais. A partir de 13 de setembro, todos os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS. A nova modalidade de saque foi instituída pelo governo federal por meio de medida provisória em julho deste ano. Os planos são muitos. Eu vou antecipar a parcela da faculdade para não ficar em débito. Eu acredito que vou renovar meu passaporte. Dar uma viajada. Todos esses planos em razão do dinheiro extra no orçamento com saque de até R$ 500 do FGTS. A nova modalidade foi instituída pelo governo federal por meio de medida provisória. Desde 1990, o trabalhador só podia sacar o FGTS em casos de aposentadoria, compra da casa própria, demissão sem justa causa, quando o empregador dispensa o funcionário sem falta grave ou com diagnóstico de uma doença grave, como câncer, por exemplo. Agora, com a medida provisória, além dessas opções, o trabalhador poderá fazer o saque no aniversário, que começa a valer só no ano que vem, e o saque imediato, com limite de até R$ 500. Todas as pessoas que têm contas ativas e inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço têm direito de sacar o rendimento. O pagamento será feito a partir do dia 13 de setembro e vai até o dia 6 de março de 2020. O calendário foi definido pela Caixa Econômica Federal conforme o perfil de cada trabalhador. Para quem não tem conta bancária, o dinheiro pode ser retirado em agências da Caixa ou em casas lotéricas. A intenção do governo é movimentar a economia. Mas tem gente que prefere não mexer no FGTS. Vou deixar rendendo. Mais para frente eu resgato. Não vou sacar porque quero que renda mais. Para saber a data de liberação do dinheiro e o valor, basta procurar uma agência da Caixa Econômica ou pela internet. É só acessar o aplicativo FGTS ou o site da Caixa, na opção Saque Imediato. Para conseguir as informações, é preciso preencher um cadastro. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu cotas do fundo partidário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, por contas não prestadas nas eleições de 2014. O ministro Og Fernandes, relator da prestação de contas, afirmou que o documento não tinha várias informações importantes, como o registro de transações envolvendo serviços de advocacia e contabilidade. Eu vou resumir aqui a descrição dos fatos e as irregularidades. Começa por ausência de registro de despesa ou receitas estimáveis com serviços advocatícios. Ausência de abertura de conta bancária. Ausência da cópia de contrato firmado com um profissional de contabilidade e ausência de registro com serviços de contabilidade. Ainda mais, omissão de doações. Doações comunicadas por outro prestador de contas, e só foi possível chegar a isso
pelo diligente trabalho da ZEPA. Por essa razão, o ministro Og considerou as contas referentes às eleições 2014 do PCB como não prestadas. O relator também votou por suspender os repasses do fundo partidário à legenda por 10 meses. O voto foi seguido pelo plenário. Suspensão de repasse de novas cotas no fundo, no máximo seriam 12. Eu estou aqui a fixar em 10, porque acho que a intensidade, a gravidade e a proporcionalidade das irregularidades são tamanhas. Na sessão administrativa, os ministros aprovaram parcialmente alterações no estatuto partidário sugeridas pelo Diretório Nacional do Partido Social Liberal. Foram vetadas, por exemplo, as renovações indefinidas das comissões provisórias. O disposto no parágrafo único do artigo 29 do estatuto, ao prever a possibilidade de renovações reiteradas e indefinidas de comissões provisórias, conflita com o princípio democrático e com o entendimento desta Corte a respeito do tema. Concluo, portanto, senhora presidente, que o pedido de anotação das alterações estatutárias seja deferido parcialmente, concedendo-se o prazo de 90 dias para a agremiação retificar o estatuto no que diz respeito às disposições que foram glosadas. É como voto. E a seguir, TRT da Bahia tem nova mesa diretora. A gente pode se preparar sim para 2 anos de muitas dificuldades, mas se depender de mim, muito trabalho. A Polícia Federal prendeu hoje em flagrante 10 suspeitos de tentar usar crianças para migrar ilegalmente para os Estados Unidos pela fronteira com o México. As prisões foram no Aeroporto Internacional de Brasília. Segundo a corporação, os presos estavam acompanhados por 8 crianças que seriam usadas no esquema de imigração ilegal. Nenhuma delas tinha autorização de ingresso nos Estados Unidos. Algumas das crianças tinham passaportes falsificados como forma de se passarem por filhos dos presos. Segundo a polícia, o esquema funciona da seguinte forma. Um adulto ou um casal paga uma família para se passar por pais de uma criança. Depois falsifica o passaporte do menor e o adulto atravessa a fronteira do México para os Estados Unidos. Se for pego por autoridades americanas com uma criança, não pode ser deportado de forma imediata e permanece no país até que isso impede a deportação imediata do adulto, pois a criança não pode permanecer sozinha nos Estados Unidos. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a pedido do senador Vanderlan Cardoso para interpelar judicialmente o senador Jorge Cajuru sobre postagens feitas contra ele em redes sociais. Nas mensagens, Cajuru teria vinculado o nome de Cardoso a bandidos, golpe do baú, propina e negociata na política. O decano do STF explicou que a interpelação judicial serve para esclarecer situações onde haja dúvidas. No caso, o relator afirmou que a manifestação de Cardoso nos autos aponta que ele não tem qualquer dúvida de que sofreu ofensa por parte de Cajuru. Por esse motivo, o ministro entendeu que não cabe o pedido de explicações e, como o senador Cajuru tem imunidade parlamentar, não pode ser responsabilizado penalmente pelas opiniões que omite, inclusive em redes sociais. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia tem nova mesa diretora para o biênio 2019-2021. Os desembargadores escolhidos assumem os cargos de presidente, vice-presidente, corregedor regional e vice-corregedor do TRT5. Foram eleitos também o diretor e vice-diretor da Escola Judicial do Regional Baiano. Ainda teve a escolha dos integrantes da Comissão de Vitaliciamento, da Comissão de Ética e dos membros do órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. A nova mesa diretora assume a gestão em novembro deste ano. A gente pode se preparar sim para 2 anos de muitas dificuldades, mas se depender de mim, muito trabalho haverá e eu me comprometo a me dedicar completamente e priorizando a atividade fim. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Fernanda Porto, que é quem tem as novidades. Fernanda, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. O Ministério Público Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal que revise a decisão que restaura prisão preventiva de envolvidos na Operação Lama Asfáltica. O MPF alega que a decisão do Supremo foi violada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao conceder pedido de liberdade de 5 investigados depois de novas denúncias. A Operação Lama Asfáltica foi deflagrada em 2015 e apura desvio de dinheiro público por meio de uma organização criminosa do ramo de pavimentação e construção de vias públicas. E 3 pessoas supostamente envolvidas com uma organização criminosa internacional foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. Segundo o MPF, no Brasil, o trio recepcionava pessoas vindas de países da África e a Ásia. Depois seguiam viagem para os Estados Unidos. A prática é caracterizada como crime de contrabando de imigrantes. O Giro de Notícias fica por aqui. Você em casa pode rever a qualquer momento nossas reportagens. É só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William, Érica. Obrigado, Fernanda. Esta edição do Jornal da Justiça também fica por aqui. Uma boa noite para você. Acompanhe agora o programa AGU Brasil. Boa noite, até amanhã.